gravar. Pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? Obrigado por estarem presentes aqui. A gente precisa acertar algumas coisas aqui, tá? Porque, por exemplo, na aula passada, nós paramos aqui na página 83, tá? E aí, obviamente, só faltam 2 páginas aqui, 2, 3 páginas para a gente terminar o livro. Essa parte aí de realização de formato do HTML, isso é apenas um exercício final, tá? Apenas isso daí. Que inclusive não tem como a gente deixar, por exemplo, chegar a um resultado só com o HTML do que está na página 91. Tá? Isso daí é o HTML e CSS. Então, Suzane, mas tem as aulas do YouTube, né? Todas as aulas estão sendo postadas lá. E aí, pessoal, na aula passada, eu coloquei aqui para vocês que faltaria 2 páginas, e por isso hoje a gente terminava essas 2 páginas, faríamos a revisão, tá? Para tirar as dúvidas que vocês tenham, e em seguida faríamos a prova, tá? Isso daí foi avisado previamente. Segunda-feira, é, segunda-feira eu mandei até a mensagem no grupo, pessoal, lembre-se que quarta-feira vai ser prova, tá? Deixa eu ver aqui. João Vitor, as aulas também estão no YouTube, João Vitor. Sempre, todos os dias, após as aulas, após o término das aulas, eu disponibilizo o link no YouTube. Tá lá todo, inclusive, eu já deixei o conteúdo público lá no canal, para ter a possibilidade de vocês assistirem até outros conteúdos também, ou seja, na verdade, até outras aulas de outras turmas que abordam o HTML. O que eu acho é que nós devemos deixar de colocar desculpas, tá? Em seu A e em seu B. Eu entendo que as dificuldades elas existem para para todos, tá? Todo mundo tem algum tipo de dificuldade. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade. Não imagine que são só vocês não, tá? Muitas vezes aqui eu tive que ir às pressas, por exemplo, para Piraca, para dar aula lá, porque a minha internet também não estava boa. Tá? Já tive também até que remarcar a aula para um outro horário, exatamente por tentar passar para vocês uma qualidade ainda maior. Já fiz uma parceria, que eu acho que eu até comentei com vocês, com o provedor para deixar a internet aberta, sem um limite de tráfego, exatamente para dar a vocês uma qualidade melhor no conteúdo. Agora, eu não sei se vai, com certeza não vai aplicar esse exemplo a todos vocês, tá? Mas eu creio que pode chegar esse exemplo para algum de vocês aí. Eu acho só curioso que quando é para jogar, né, quando é para jogar, para internet, para fazer essas coisas sem muita relevância, vocês dão um jeitinho ligeiro. É muito curioso isso daí. Né? Ah, eu vou estar no Estragando, tem internet. Tá? Ah, eu vou jogar Free Fire, seja lá o que for, tem internet. Tá? E para um conteúdo relevante que é da aula, vocês simplesmente colocam dificuldades. Nós estamos tentando fazer o máximo, tá? Para que vocês tenham um aprendizado. Agora, é preciso que vocês tenham também a compreensão que vocês têm responsabilidade sobre isso. E que a responsabilidade não parte só de minha parte como professor, tá? Como eu falei, eu também faço esforços para tentar levar a vocês o máximo de conteúdo. E quantas vezes, por exemplo, aqui na aula travou o conteúdo, professor, eu não entendi. Eu reviso com todo o prazer do mundo. E venho alertando a vocês desde a primeira aula aqui online, tá? Desde a primeira aula aqui online. Pessoal, pratiquem, tá? Não existe a desculpa de dizer que não praticou, que não estudou, porque esse conteúdo nós já colocamos, já deixamos essa sequência, na verdade, para que vocês possam
utilizar o celular de vocês para fazer. Porque nós sabemos que basicamente 99% de vocês tem celular, ou 100%, tá? Ou 100% tem celular. Então, nós já colocamos de uma maneira para que não houvesse a desculpa de dizer, professor, eu não consigo acompanhar a aula porque eu não tenho a ferramenta. Agora, se vocês deixam para estudar de última hora, é uma responsabilidade de vocês, tá? Se vocês vierem praticando o HTML desde a primeira aula, eu digo a vocês que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Agora, se simplesmente terminou a aula, deixou o conteúdo de lado, não revisa, eu digo porque quando eu venho olhar a quantidade de exercícios que eu recebo, é muito pequeno. Digamos que dessa turma eu receba lá 3, 4, extrapolando aí 5 exercícios. Né? E os outros? Por exemplo, só agora eu tenho aqui online 10 pessoas. Só online eu tenho aqui 10 pessoas, ou seja, 4, 5 estão fazendo os exercícios, estão praticando. Os outros não estão? Aí eu pergunto a vocês, qual é a responsabilidade que eu tenho de vocês não praticarem, de vocês não fazerem? Eu estou, como eu falei, estou tentando fazer o máximo, tá? E se vocês não estiverem entendendo o que fale, eu repito. Se não estiver compreendendo, mande a mensagem para o pedagógico, não estou entendendo o que o professor fala, ou coisa desse tipo, que aí a gente vai buscar uma solução. Agora, que vocês fiquem cientes que vocês também têm a responsabilidade. E, às vezes, quem paga é microcampo, quem paga é professor, tá? Por exemplo, um dia desse, eu não lembro nem qual foi a turma, e me perdoe se a pessoa estiver aqui nessa sala. Não vou citar nomes. Mas o pedagógico me manda uma mensagem: professor, entre em contato com a aluna tal, porque ela não está entendendo conteúdo nenhum. Beleza, eu entro em contato com a aluna. Tá? E aí ela, professor, eu estou entendendo tudo no que o senhor está falando. A questão é que eu não estou tendo como estudar. Aí, quer dizer, a responsabilidade é minha? Não é, né, pessoal? Então, assim, a responsabilidade de vocês é estudarem. Não existe outra questão de dizer, professor, eu tenho outra escola. Pessoal, todo mundo está em casa. Existe tempo para todos. E eu tenho certeza que vocês perdem tempo, ou melhor, um tempo que vocês deveriam estar estudando, vocês deveriam estar, por exemplo, aliás, vocês estão simplesmente jogando no Instagram e assim sucessivamente. Então, reflitam aí e entendam que isso não é uma culpa nossa, tá? Não é uma responsabilidade nossa vocês estudarem ou não em casa. É uma responsabilidade de vocês, certo? Deixa eu verificar aqui que tem um aluno aqui chamando, só um instante. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do Sublime. Espero que vocês tenham compreendido o que eu estou falando, tá? Aproveitem esse momento, pelo menos, para tirar dúvida. A revisão, como eu já falei várias vezes, é com base nas dúvidas de vocês.
Não tem como eu simplesmente ir revisando página por página, é impossível, tá? Então, na hora da revisão, vocês perguntam e a gente tira, tá? Simples assim. Vamos lá. Na página 83, tá? Nós já tínhamos parado nela. Mas vamos ver aqui, eu acho que eu já tinha visto algumas partes. Não, já vimos ela. Vamos fazer aqui só para dar uma revisada, tá? Deixa eu ver aqui, view, sintaxe, HTML. Vou colocar aqui formulário, parte 2, por exemplo, tá? Então, ó, primeiro aí, eu vou só dar uma revisada aqui na parte final aqui da página 83 para a gente pegar um embalo aí e revisar os outros. Então, se vocês observarem, tem aí uma tag, aliás, uma tag não, um atributo, na verdade, na página 83, chamado de form target, tá? E ele diz o seguinte, ó, este atributo define como o arquivo de resposta do formulário será carregado de forma bem semelhante aos atributos de um link. E ele dá, por exemplo, 4 propriedades para esse atributo. Por exemplo, ele dá um underline blank, que é a resposta exibida em uma nova janela ou aba, o underline self, que a resposta é apresentada na mesma janela, tá? O parent, o arquivo de resposta é carregado na mesma janela também, e o top, underline top, carrega o arquivo de resposta em toda a janela. São coisas bem parecidas. Mas aí vamos fazer aqui para ver se vocês compreendem na prática o que quer dizer isso, tá? Então, digamos que eu venho aqui, eu vou criar um form, tá? Vou criar um form. Em seguida, eu vou colocar aqui um label, tá? Esse label, vocês lembrem aí que ele é apenas um rótulo, tá? É um rótulo para um campo. Eu vou fazer de acordo com o que está aqui na página 84. Eu vou colocar aqui celular, ok? Ou seja, um rótulozinho. Vou colocar aqui uns 2 pontos. Vou teclar Enter. Vou colocar aqui um input. Deixa eu ver aqui que eu acho que... Aliás, na verdade não seria nem essa página aqui. Vou fazer outra. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma reorganizada aqui. Vou fazer, na verdade, o da página 82, um formuláriozinho aqui de nome e blá 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 e tal. Então, eu vou colocar aqui vou começar aqui pelo field set. Aliás, o form já está. Vou colocar um field set. Esse field set, eu vou colocar uma legenda. E essa legenda eu vou colocar cadastro. Vou verificar aqui. Gabriel, a questão é a prova, viu? Eu imagino que mais ou menos umas 4 horas a gente comece a prova. E aí a prova ela vai ter um tempo para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Coloquei uma legenda. E agora eu vou simplesmente criar uns campozinhos aqui. Então, digamos que eu vou criar, ao invés do label, vou criar com a tag P. E vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui um input. Isso daqui me parece até que nós já fizemos. Eu estou só dando uma revisada aqui para vocês, tá? E aqui eu vou dizer que esse campo ele vai receber um valor de texto, tá? Aí eu vou colocar também, deixa eu ver se ele pede aqui. Então eu vou simplesmente copiar isso daqui, porque são 2 campos semelhantes.
dois campos semelhantes, só que um vai ser chamado de nome e o outro será chamado de e-mail. O tipo de texto que ele vai receber vai ser e-mail, tá? Então, quando eu coloco aí o tipo de dados e-mail, quer dizer que o e-mail ele tem que ser inserido seguindo uma estrutura, tá? Tem, Gabriel, claro que tem. Então, a tag H, no caso H1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é um título. Então, você está dando uma referência maior para uma determinada parte do conteúdo. A gente vai principalmente em um módulo chamado Técnicas de SEO, que vocês vão ver, a gente vai abordar exatamente a questão do HTML semântico, tá? E o HTML semântico seria basicamente o seguinte: cada tag ser utilizada para o seu propósito específico. Então, a tag H, que é para título, obviamente a gente só vai utilizar ele para títulos, tá? Apenas para título. Um conteúdo de texto será utilizado a tag P. Nesse caso aqui, eu estou só criando um texto para um nome de um campo. Então, eu poderia utilizar ele utilizando a tag P, ou poderia utilizar ele, ou poderia utilizar uma tag label também, tá? Então, nesse caso, seria basicamente esse o conteúdo aqui. Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Beleza, vamos lá. Ok. Então, ó, nesse caso aí, eu poderia utilizar, ao invés da tag P, poderia utilizar a tag label também, que daria certo, tá? Então, qualquer um dos dois aí iria funcionar. Eu posso colocar, deixa eu ver aqui um detalhe que ele está pedindo para inserir uma imagem, eu não quero esse inserir uma imagem, deixa eu só verificar aqui, tá? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Mais abaixo eu vou colocar aqui um input, tá? Esse input aqui, eu vou colocar ele do tipo submit, e quando a gente usa esse tipo de dados aqui, submit, quer dizer que nós vamos inserir algum tipo de informação, tá? O name dele... Deixa assim, pãozinho. Deixa assim. Calma, vou só desativar aqui o seu microfone, calma, tá com um barulho aí. Só ativa na hora de falar alguma coisa, ter alguma dúvida, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Então eu coloco aqui, ó, o submit, aí eu vou colocar um value, que é o nome do campo. Explicar novamente. Não. Qual parte, Cauã? Qual Todas, parte aí né? que você... Que eu vim conseguir acessar agora. Ah. Então, por enquanto aqui, eu tô só Cauã, ó, eu vou até desativar seu microfone, tá? Porque tá questão do barulho. Então você só ativa assim na hora que você for falar. Então você ativa e fala, em seguida você desativa, tá? Porque senão vai ficar barulho. Cauã, na verdade, até agora eu só fiz aqui da seguinte maneira, tá? Eu criei um formulário, tá? Criei um formulário. Dentro desse formulário eu criei um field set, tá? E esse field set basicamente consiste em a gente criar uma borda ao redor de todo o dado, tá? De todos os dados. Basicamente foi isso daí. Criei uma legenda para esse field set com o nome de cadastro. Criei um campo de nome,
tá? Onde esse campo ele vai receber um tipo de dado chamado de texto, ou melhor, de texto, né? O nome desse campo é nome e a largura máxima desse campo vai ser 255 caracteres, tá? O valor eu deixei em branco porque não vai ficar nenhuma descrição nele. Inclusive, eu poderia até apagar, que não iria influenciar em nada. Eu criei também aqui um e-mail. O tipo de dados agora será e-mail, não será texto, tá? Então, quando a gente coloca esse tipo de dados aqui de e-mail, quer dizer que nós temos que inserir... Agora eu Nós tô temos... entendendo. Obrigado aí. Tá bom, valeu. Então, o tipo de dados aqui, ele vai ficar e-mail, que é exatamente aquela estrutura de fulano de tal, @gmail.com. Então, se não colocar essa estrutura, ele não aceita esse tipo de dados, tá? O nome, eu vou modificar aqui também, que eu tinha esquecido de modificar, vou colocar aqui e-mail, tá? A largura, eu vou deixar os 255 caracteres também, o valor, como eu falei, nesse caso aí, tanto faz, tanto fez. Agora aqui no Value, por exemplo, vou clicar aqui em cadastrar, porque é o nome que vai ficar dentro de um botão, tá? Então, essa linha 12 aqui, ela corresponde a gente criar um botão, tá? Então, esse botão é do tipo enviar, ou seja, submit, que vem submeter-se, e o nome desse botão vai aparecer lá o nomezinho cadastrar, ok? Outra coisa que nós podemos fazer, deixa eu ver só outra coisa aqui que a gente pode acrescentar. Aí, olha só, pronto, eu vou deixar só isso daí, ok? Eu vou simplesmente agora criar outro campo aqui abaixo. Esse campo também será um input, só que esse input ele será do tipo reset, tá? E o nome dele eu vou colocar aqui de limpar, por exemplo, tá? E eu vou criar um nome para um botão, ou seja, o value. Então, o value aqui, ele vem exatamente para a gente colocar o nome da forma que vai aparecer no botão, tá? Então, eu vou fazer exatamente os dois, ok? Outra coisa que eu posso fazer, porque aí eu vou aproveito e crio para dar um exemplozinho aqui do format, aliás, do form target, eu vou criar abaixo do e-mail, eu vou criar um outro campozinho aqui, tá? Esse outro campo eu vou criar da mesma maneira, só que eu vou colocar o nome de, por exemplo, telefone, tá? Colocar os dois pontinhos aqui, vou criar um input, tá? E o input, eu vou dizer que o tipo de dado que vai ser utilizado aí vai ser number. Por que eu estou utilizando number? Porque no telefone não existe letras, é só número mesmo. Então, se porventura alguém tentar colocar uma letra, também não vai funcionar, tá? Então, o nome aqui eu vou colocar telefone, tá? O máximo de largura aqui, ele não precisa ser uma largura tão grande, porque ele tem um número com 250 caracteres. Eu vou colocar só 11 caracteres aqui para ver se fica num tamanho legal. Qualquer coisa depois a gente faz essa formatação, tá? Eu vou salvar, ou seja, pressionei aqui um Ctrl S. Deixa eu ver se eu encontro aqui a pasta de vocês. Não está aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Quarta tarde. Deixa eu ver se tem algum nomezinho aí. Vou colocar aqui, formulário 2, porque a gente já fez um lá. Vou salvar, tá? E vou abrir aqui no navegador para a gente ver o que se procedeu, se aí, o que foi que aconteceu. Se ele abriu aqui, só um instante. Tá abrindo aqui, pessoal, por isso tá demorando aqui. Professor,
Oi, pode falar. Em qual área o HTML é mais usado, digamos assim? Ele é mais Zenildo, aplicado, assim. todo o conteúdo web, tudo que você vê na internet, tudo que você vê, literalmente tudo que você vê na internet é o HTML. Entendi. Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Eu estou com o navegador aqui aberto. Observa que eu criei primeiro, ó, o field set, ele é responsável por criar essa bordazinha aqui, tá? Essa borda todinha aqui. A legenda é esse cadastro que nós colocamos lá. E aqui está os campos que nós criamos, ok? A questão do número é porque quando a gente cria um campo do tipo número, ele fica dessa forma aqui. Pronto. Ele fica aparecendo duas setinhas lá. Então, deixa eu só tirar ele, vou colocar texto, porque o texto ele pode receber letras e números, tá, pessoal? É uma questãozinha, mas a gente vai usar um format target aqui, que ele fica mais estruturado aqui. Pronto, vou atualizar, vamos lá. Coloquei o meu nome, o e-mail, olha só, viu, pessoal? O e-mail eu vou colocar assim, ó. Jadiel, por exemplo. Vou colocar só Jadiel, só para vocês verem aí. Observe que não está no padrão de e-mail, tá? O número, eu posso colocar quantos números eu quiser. Aliás, até 11, né? Que foi o que eu defini lá, ó. Tá vendo? Então, ele aceita no máximo 11. Ele não vai mais que isso. Quando eu clico em cadastrar, olha a mensagem que ele vai me jogar aqui, ó. Inclua um arroba no endereço de e-mail, Jadiel está tal. Então, ele só aceita a partir do momento que eu venho aqui e defino, tá? Arroba gmail.com ou arroba qualquer outro serviço. E aí, quando eu clico em cadastrar, observe que ele cadastra. De certa forma, ele cadastra, só que ele não tem para onde ir. Outra diferença, por exemplo, o limpar, ele limpa, ó. Outra coisa que a gente já viu em outros momentos, que foi exatamente colocar com que todos os campos sejam obrigatórios. Por exemplo, se eu clicar só para encher o primeiro campo e eu clicar aqui em cadastrar, observa que ele já cadastra da mesma forma. Só que eu posso definir todos os campos aqui como obrigatórios, então obrigatoriamente teriam que ser digitados todos, tá? Eu já fiz isso daqui, eu vou só revisar aqui para vocês como fazer, tá? Vou compartilhar aqui o... Vamos lá. E para a gente definir um campo como obrigatório, dentro do input aqui, eu vou simplesmente colocar esse required aqui, ó, que inclusive eu posso colocar, por exemplo, o true, que é o verdadeiro, ou eu posso apagar essas aspas e o sinal de igual, tá? Isso daí eu já falei para vocês. A gente já viu. Vou só selecionar aqui, só para agilizar, eu vou só colando aqui, ó. Então, eu vou deixar todos os campos aqui obrigatórios. Ó, todos os campos obrigatórios, tá? Agora, continuando aqui, na partezinha do telefone, eu vou atribuir a ele exatamente o form target, que é exatamente isso que eu... Aliás, deixa eu fazer sem ele e com ele para vocês verem como é que ficaria, tá? Vou salvar. Vamos lá para o navegador. Pronto. E aqui, olha só, vou colocar só o meu nome, tá? Vou pedir para cadastrar. O que é que ele acontece agora? Ó, preencha esse campo. Quer dizer, todos os campos agora ficaram obrigatórios. Então, eu vou colocar Jadiel, por exemplo. Vou clicar em cadastrar. Ele vai dizer que o campo não está no formato de e-mail. Pode falar. Então, tipo, só no seu ter colocado o trecho, aquela palavrinha true, né, verdadeiro, aí já aparece essa mensagem, você precisa colocar mais nada, tipo... Exatamente. Não precisei colocar mais nada. Só, aquilo dali é só definindo que o campo é obrigatório. Então, eu poderia, se eu colocasse false, ficaria a mesma coisa de não ter. Então, ou seja, eu poderia terminar um cadastro sem preencher aquele campo, tá? Observa aqui que se eu clicar em cadastrar, ó, ele vai pedir para cadastrar novamente, ó. Tá vendo, ó? Vou colocar lá um número, vou clicar em cadastrar, observa que ele cadastrou. E observe que ele permanece aqui em cima na mesma janelinha, tá? Ou seja, quando eu clico em cadastrar, ele fica na mesma janela. Aí agora eu vou mostrar para vocês esse format target, que você vai ver quando clica, ele vai ser direcionado para uma outra janela,
tá? Então, vamos lá. Então, ó, aqui dentro do cadastrar, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, form target, tá? E observe que nós temos os valores, por exemplo, o underline blank, o underline self, o underline parent e o underline top. Basicamente, o que a gente percebe aí mais é essa questão do blank e do self. Muito embora o self ele fica na mesma janela, ou seja, teoricamente acontece a mesma coisa. Então, a maior diferença que você vai fazer vai ser no blank aqui, ó. Coloquei esse atributo com essa propriedade. Deixa eu errar aqui, blank. Não tem o C. Aparece. E agora vocês vão ver que todas as vezes que eu clicar em cadastrar, ele vai surgir uma nova janela. Tá? Oh, meu Deus, compartilhei a mesma janelinha aqui. Deixa eu passar para lá. Atualizei. Aí vamos lá, eu vou colocar todos os dados, tá? De acordo com o que está aqui. Beleza. E agora, quando eu clicar em cadastrar, observe que ele vai zerar a janelinha, só que ele vai abrir uma nova guia aqui na parte superior, tá? Então, eu vou clicar lá em cadastrar. Observa que ele zerou, mas ele abriu uma nova guia. Observe que agora aqui em cima eu tenho dois formulários. Ó. Eu tenho um em branco, que foi a nova janela que apareceu, tá? E eu tenho, por exemplo, o outro que permanece preenchido. Então, quer dizer, ele só fez, na verdade, abrir uma outra janela que ele funciona parecidamente como se fosse um link, né? Que direciona você para uma nova página. Uma observação que eu colocaria aí para vocês é o seguinte: a questão de interatividade teria que ser feita no JavaScript. Um exemplo, você vai no site, faz um cadastro e você quer que apareça uma tela de boas-vindas. Por exemplo, obrigado por fazer o cadastro e tal, agradecendo. Essa tela de boas-vindas aí, ela deve ser feita utilizando o JavaScript. Só com o HTML a gente não consegue fazer isso, tá? Então vai precisar do JavaScript. Então todas as vezes ó, que se clica em cadastrar, ele vai abrir uma nova guia aqui em cima. Se eu clicar, por exemplo, novamente em cadastrar, observe que agora eu tenho 3 guias com o nome de formatar aqui em cima, tá? E assim sucessivamente. Se eu colocar o self, por exemplo, deixa eu mostrar lá para vocês. Aliás, eu vou só colocar o self, daqui a pouco vocês veem no código. Só apagar Professor, o blank aqui. Oi, pode falar. eu não me lembro bem, mas tipo, tem algum nome específico para tipo doctype, HTML para esse tipo de elemento? Tem algum nome que dá? Não entendi a pergunta. Tipo, tipo assim, Doctape. não tem a palavra head, tipo, esses elementos, essas palavras, não tem não, meio que uma palavra que defina elas, Tem. esses elementos. Na verdade, o doctape é uma abreviação de documento do tipo HTML. Eu tô querendo Entendeu? dizer, tipo assim, se eles são considerados comandos ou algo do tipo, não, né? Não, essa linha aqui, ou seja, a linha 1, que é esse doctape, ele define que nós estamos trabalhando com HTML5, tá? A linha 1, ele corresponde, deixa eu voltar para lá para vocês verem. Aliás, deixa eu logo resolver aqui, José Nilde, eu já explico essa parte para você, tá? Só um instantezinho aí. Beleza. Então, pessoal, vou atualizar aqui, tá? Vou atualizar. E agora, simplesmente, eu só coloquei o self lá, tá, pessoal? Ó, quando eu cliquei em cadastrar, observe que ele permanece na mesma janela. Ele apagou, ou seja, ele cadastrou, mas permaneceu na mesma janela. Isso ele permaneceu na mesma janela porque eu substituí, ao invés de utilizar o blank, eu coloquei aqui, ó, cadê aqui? Deixa eu destacar aqui para vocês. Deixa eu selecionar aqui para vocês, tá? Eu coloquei o underline self. Então, o underline self, ele envia, entre aspas, o documento, mas permanece na mesma janela, tá? Entenderam, pessoal, a respeito aí desse formuláriozinho que a gente montou? Hein, pessoal? Todos entenderam? A respeito desse form target, sobre o formulário em si.
Sim. Tranquilo, né? Beleza. O Josenildo está com uma dúvida aqui na linha 1, que é a respeito desse doctape, tá? O doctape, pessoal, nós colocamos aqui com o objetivo de definir que todo o código que vai ser aqui abaixo, ele é um HTML5, tá? Então, se por acaso eu começar um código sem essa linha 1, sem esse doctape aí, quer dizer que tudo será HTML4. E por isso, algumas tags que pertencem exclusivamente ao HTML5 não irá funcionar. Por exemplo, um comportamento de um formulário, um campo, um objeto, um texto, ele não vai funcionar porque ele não tem o doctape aqui. E esse doctape é a Então, junção, tá, pessoal? É a então junção. eles, então eles Pode são falar, meio gente. que considerados códigos, algo do tipo. Claro, ele faz parte do HTML. Ele é uma tag. Tá? Isso aqui é uma tag. Ah, isso são tags, né? O nome disso são O- tags, né? Tudo que você vê entre um sinal de maior e menor é uma tag. Tudo que você vê Ah, entre um sinal de maior e menor vai ser uma tag. entendi. Tá? Então, o doctape é uma junção de documento do tipo HTML. Tá? Então, ele simplesmente fez uma descrição, quer dizer, esse documento que nós estamos trabalhando é do tipo HTML. Só isso daí. Só que ele representa o HTML5. Ok? Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, na página 84 do livro, ele vem falando sobre um atributo chamado de pattern, na verdade. E esse atributo pattern, a gente conhece ele, eu particularmente já conheço ele há muito tempo, só que lá no Access, por exemplo, que é um sistema gerenciador de banco de dados que a gente trabalha, ele representa o que a gente chama de máscara de entrada, que é a gente delimitar a quantidade de valores que vão ser inseridos e em qual local esses valores vão ser inseridos. Porém, a gente só usa ele quando o tipo de dados que nós vamos utilizar, tá? O tipo de dados que nós vamos utilizar são tipos de dados padrões para todo mundo. Por exemplo, onde é que eu devo utilizar? Vamos lá, CPF. Todos nós temos 11 dígitos no CPF. Todo mundo tem 11 dígitos no CPF. CEP de uma cidade. Todas as cidades do Brasil contêm em seu CEP 8 números. Tá? Então, CNPJ, todas as empresas têm a mesma quantidade de números no CNPJ. Então, eu só uso esse pattern quando o tipo de informação que eu for inserir, ela é comum para todo mundo, tá? Onde eu não devo utilizar? Telefone, por exemplo, todo mundo tem a mesma quantidade de números no telefone. Então, é um padrão, posso usar. Onde é que eu não posso usar? RG, tá? Cada pessoa tem uma quantidade de números diferentes no RG. Eu não posso utilizar em nomes, eu não posso utilizar em e-mails, tá? Então, basicamente, os que eu falei de CEP, vamos lá, CEP, CPF, CNPJ, telefone, são esses 4 que a gente vai usar esse atributozinho aí, pattern, que a gente já vai ver agora, tá? Deixa eu só responder aqui. O Gabriel colocou o seguinte: professor, quando eu coloco o CSS 3 externo no Sublime e digo que meu arquivo CSS3 está na página CSS, ele não funciona. Exemplo, deixa eu ver aqui. Link rel, style sheet, type, text CSS, HF. Primeiro, pelo link aí, Gabriel, está correto. Primeiro, esse arquivo reset.css, ele tem que estar dentro de uma pasta chamada de CSS, tá? Que inclusive a gente já fez ali aquela estruturazinha, tá? Então ela tem que estar lá dentro da pasta CSS, ok? Se ela não tiver dentro da pasta CSS, não vai funcionar. O link aí está correto. O Wesley colocou, prof, no livro diz que o doctape... Não entendi, que você não complementou aí. Vamos lá, Gabriel colocou ainda aqui no HF.
CSS barra reserva, né? Ele não aparece no CSS3 e que pode ser. Como eu Professor, falei, Gabriel. Oi. tipo, não é necessário levar essa estrutura para o CSS para editar, né? Pode abrir uma parte aí e começar a editar daí mesmo, dentro do Que próprio estrutura? Não HTML. entendi. Não entendi. Que estrutura você está se referindo? Ah, essa daí que você está montando do formulário. Para editar. A gente não já está editando, filho de Deus? Já não é HTML? Tipo, melhorar um pouco. Sim, aí para melhorar a aparência é CSS. Aí deixa isso para partir da próxima aula que a gente começa a trabalhar com CSS. Beleza. O HTML só monta a estrutura, somente isso. Vamos lá aqui, o Wesley colocou, prof, no livro diz que o doctape é uma instrução que informa ao navegador a versão de código que o documento HTML foi escrito. E qual foi a versão que eu falei para vocês? Alguém se recorda aí? Alguém se recorda qual foi a instrução do HTML que eu falei para vocês? Vamos lá. Alguém me responda aí, qual foi a versão do código do HTML que eu acabei de explicar para vocês? Então, Wesley, o doctape, filho de Deus, informa que o código é um HTML5, tá? Só um instante aqui, pessoal. Vamos lá. O CSS a gente vai trabalhar a partir da próxima aula, tá, pessoal? Então não vamos misturar aqui não, para vocês não se confundirem aí. Vamos lá. Olha lá. Continuando aqui, na página 84, aí vem esse pattern aí. Por exemplo, eu não posso utilizar ele nem em nome, nem e-mail, mas eu posso utilizar ele em telefone. Como é que eu vou utilizar esse atributo aqui no telefone, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui o atributo pattern e aqui eu vou definir a estrutura ou qual é a forma que eu quero que o telefone ele seja disposto. Por exemplo, o telefone ele começa com 8 números, tá, pessoal? Ele começa com 8 números, então 99999, aí tracinho 9999, ou seja, são 5 números, tracinho 4 números. Como é que eu faço isso? Eu coloco uma barra, coloco o D, e esse D aí corresponde a dígitos, tá, pessoal? Eu abro e fecho colchetes, e dentro desses colchetes eu vou colocar a primeira sequência de números, que é de 5 números, tá? Em seguida, eu vou colocar o tracinho de menos, que vai separar as duas bases, e vou colocar uma interrogação. Ah, pessoal, mas por que tem essa interrogação? Foi uma regra que quem desenvolveu no HTML preferiu colocar, ou melhor, usou essa interrogação. Poderia ser qualquer outra coisa. Ele usou a interrogação, tá? Barra de mesma coisa. Agora serão 4 dispositivos, tá? Ou melhor, 4 dígitos, melhor dizendo. E esse daí é a estrutura, tá? É a estrutura do celular. 5 números, tracinho, 4 números. Então seria basicamente isso daí, tá? Se eu Serve quisesse como colocar... dica, né? Ou algo do tipo. Não, ele não vai como dica, tá? Ele vai apenas definindo a estrutura. O que é que vai como dica, tá, pessoal? O que vai como dica, que a gente já viu, é outro atributo, que é chamado de placeholder. E aqui no atributo, a gente coloca, por exemplo, 0000, tracinho, 0000. Isso sim é a dica, tá? Como eu posso chegar aqui no e-mail, por exemplo, ó, colocar lá, ó, placeholder, e colocar, ó, exemplo, arroba, colocar aqui exemplo.com, por exemplo. Tá? Isso daqui sim ele entra como exemplo. De eu chegar aqui, por exemplo, no nome, aí criar aqui um placeholder, isso é a legenda, tá? E eu colocar aqui, insira o nome completo. Tá? Vou lá fazer um Ctrl S aqui. Vamos lá para o navegador.
E observa que agora ele tem a legenda. Então, aqui, ó, quando eu for colocar, eu já coloco na sequência. Por exemplo, são 5 tracinhos, 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer, o telefone já fica na estrutura correta, o nome, ele já está pedindo para inserir o nome completo, o e-mail, ele já dá um exemplo do que é o e-mail. Então, isso daqui ele vai facilitar na hora de fazer o cadastro de dados, tá? Então, seria basicamente você organizar, ok? Inclusive, esse pattern aí, quando a gente envia algum dado, alguma informação, ela vai para algum lugar, tá? Então, se a gente já especifica a estrutura dos dados, lá no banco de dados, esses dados vão sendo armazenados de forma igualitária, ou seja, todas elas organizadinhas no padrãozinho certo. Não vai ficar, por exemplo, um número de telefone sem o tracinho, outro, por exemplo, alguém usa o tracinho, outras pessoas usam ponto, outras não usam nada, outros usa espaço. Quer dizer, se a gente deixar a cargo do usuário final, cada um vai cadastrar de uma forma diferente. E aí a gente usa esse pattern aí para definir a estrutura exata, tá? O Gabriel colocou aqui, tem alguma Professor, forma de colocar o @gmail e o usuário digitar apenas o nome, exemplo, não? Gabriel, não tem como, cara, porque o Gmail não é o único servidor de e-mail, existem vários outros, então não tem como, tá? Seria inviável. Vamos lá, Josenildo. o Paterne, ele, tipo... Repita essa parte aí que você disse que ele serve como estrutura, eu não ouvi muito bem. Ele serve para você estruturar os dados. Se a gente não colocar, se a gente não definir essa estrutura, na verdade é uma forma da gente impor uma estrutura de dados para o usuário. Se a gente não impor essa estrutura, alguém vai cadastrar um telefone tudo junto, outros vão colocar ponto para separar, outros vão colocar traços, outros vão colocar espaço. E esses dados sendo armazenados no banco de dados, por exemplo, vão ficar as informações todas desorganizadas, tá? E quando a gente impõe ao usuário, ó, a estrutura que você tem que usar é essa, pronto, acabou-se. Então, quer dizer, lá no formulário vai estar todos os dados, tudo bem organizadinho, certo? Tipo, não vai ter como ele botar outras coisas além do que está sendo Não. pedido no Paterne, né? Exatamente, vai ter que ser exatamente o que a gente definir aí, ok? O Paterne, ele seria isso que está dentro desse retângulozinho pequeno, depois do nome, e-mail, nome. Seria isso? Não, Josenildo, não. Olha só, prestem atenção aí, pelo amor de Deus, cara. Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Se você observar aqui, ó, o pattern, ele usa para definir quantos dígitos vão ser digitados e quais posições. Por exemplo, observe que eu já selecionei aqui. Observa que o primeiro valor é 5. Então, serão 5 números, tracinho, 4 números. Se a pessoa quiser colocar o contrário, por exemplo, 4 números, depois 5 números, não vai conseguir. Se a pessoa quiser colocar 2 números e 7 números, também não vai conseguir. Então, essa é a estrutura para definir que antes do sinalzinho de menos vai ter que ter 5 dígitos e depois do sinalzinho de menos vai ter que ter 4 dígitos. Tá? Isso aqui é a forma de você definir qual tipo de informação será inserida. E observa que o placeholder, que é a legenda, ele veio exatamente para traduzir isso. Ó. São 5 números antes do sinalzinho de menos e 4 números depois do sinalzinho de menos. Certo? Certo, entendi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Se for para colocar o código, é só você, por exemplo, acrescentar mais um valor aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar um Ctrl V aqui. Eu coloco 2. Olha só, coloco 2. Aí coloco aqui, por exemplo, um ponto e uma interrogação. Ó. Então, será 2 dígitos, ponto. Vamos ver lá como é que fica. E aqui eu tenho que traduzir também, ó. 00, ponto, tá? 5 dígitos, que é a operadora, mais 4 dígitos. Vamos ver lá como é que fica.
vou atualizar, observe que ele já mostra agora a estrutura lá, então tem que ser, ó, 82 ponto, tá? 99999, tracinho 9999. Aí você vai dizer, mas por que não foi os outros 49? Porque eu defini que o tamanho do campo seriam apenas, cadê aqui, 9 dígitos. Ó, eu coloquei o tamanho dele, aliás, 11 dígitos. Agora ele passa para 13, tá? Então, eu já atualizei agora para 13 aqui, para ele permitir que eu insira os 13 dígitos, ó. Vamos lá. 82.9999, aqui, são 5, tracinho 9999. Observe que agora ele aceita, tá? Então ele já ficou na estrutura certinha lá, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então observe que ele já fica certinho, ok? Já cadastrou certinho. Ok, Cisane, entendeu aí? Então, ele não aceita aqui que a gente coloque, pelo menos através dele, eu até já tentei aqui, ele não aceita que a gente coloque esse sinalzinho aí, Cirlane. Ou ele pode até aceitar, eu que não encontrei aqui uma forma de colocá-lo, entendeu? Por exemplo, deixa eu verificar aqui se eu consigo, tá? Se eu conseguir, ótimo. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é lógica, deixa eu ver se vai dar certo, tá? Se ele vai aceitar. Ficou. Ó, ele não aceita. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, 82. Aí eu coloco lá agora 99999, tracinho 9999. Ainda está faltando um aqui, ou seja, eu vou ter que acrescentar mais um dígito lá. Deixa eu só acrescentar aqui, por favor. São 14 dígitos agora. Atualizar. Vamos lá. Abre parênteses, 82, fecha parênteses, 99999, tracinho 99. Ele vai aceitar todos os DDDs? Com certeza. Sincero que vai. Aceitou. Tá, ó. E olha aqui o que foi que eu fiz, ó. Ó. Primeiro eu defini a largura aqui para 14 dígitos, que foi, ou seja, aumentou a quantidade de dígitos. Aí eu coloquei aqui, ó, abre parênteses, aí interrogação, porque a interrogação ela tem que suceder todos os objetos que você for colocar, ponto, vírgula, tracinho, sinal de mais, seja lá o que for. Tá? Então, coloquei ele aqui, aí coloquei dizendo que é 12 dígitos, aí coloquei novamente, cadê aqui, ó, outro parênteses fechando e coloquei interrogação, ou seja, só acrescentei aqui, ó, o parênteses antes e depois. Uma coisa bem lógica, tá? Nem tinha feito isso, foi mais pela lógica. E ele deu certo. Certo, Cidane? Entendeu aí? Ok, pessoal, continuando aqui, tá? Na página 85, ele vem falando sobre o autocomplete, tá? E o autocomplete basicamente consiste em quê, pessoal? O autocomplete consiste em quê? Na verdade, ele já está, porque os navegadores atualizados, ele já permite esse sistemazinho de autocomplete. Por exemplo, atualizei aqui, que já era o que estava, observe, quando eu clico no campo, ele já aparece essa legenda aqui abaixo, isso daqui é chamado de autocomplete. O meu navegador está atualizado, então ele já está funcionando esse autocomplete, tá? Ô, Ele já está professor, funcionando. Oi, pode falar, Nicolas. sempre que abrir a tag tem que fechar, não é isso? Exatamente. Porém, Não tem as fechar, suas o que acontece? exceções. Oi? Se não fechar. Se não fechar, ele vai aplicar, por exemplo, um parágrafo. Ele diz que a partir dali tudo é parágrafo, até o final do código. Tá? Ou seja, você Sim. vai ter surpresas. Você vai ter um código bagunçado, tudo junto, por exemplo, tudo fazendo parte de um parágrafo, ou tudo fazendo parte de um título, e assim sucessivamente. Agora, tem uma observação que existe as chamadas meta tags,
e as meta tags, elas simplesmente não precisam ser fechadas. Como, por exemplo, a própria meta lá em cima, ela não precisa ser fechada. Muita coisa, quando a gente tá estudando e tal, a gente percebe que tem algumas tags que não vão precisar serem fechadas, porque elas são consideradas meta tags. Mas as tags comuns, todas elas, vão ter que ser abertas, vão ter que ser fechadas. Tá? Tá. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Então, pessoal, como padrão, todas elas, tá? Todas elas já estão com legenda, tá? Como é que eu faço para habilitar ou desabilitar as legendas? Basicamente, precisa que eu adicione um atributo chamado de autocomplete, tá? Dentro de cada tag, ou eu posso aplicar em todas. Por exemplo, eu tenho 3 campos aqui. Eu tenho o campo nome, e-mail e telefone. Todos eles estão no autocomplete. Mas digamos, tá, pessoal? Digamos que eu não quero que o autocomplete não funcione apenas para e-mail. Ou seja, e-mail eu tenho que digitar mesmo. Como é que eu faço isso daí? Então, eu vou aqui, ó, colocar o autocomplete, tá? E nós temos duas propriedades para serem utilizadas. Off quer dizer que eu desligo o autocomplete e o on eu ativo o autocomplete. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, off, tá? Ó, vou salvar, tá? E agora vocês vão ver que o e-mail ele não vai dar mais nenhuma sugestão para gente. Vamos ver lá para vocês verem como é que funciona. Olha só. O nome, observe que ele está funcionando. E-mail, observe que eu clico e não aparece mais a legenda. Lembra que ele aparecia a legenda agora há pouco? Tá, ó. O telefone, ele aparece, quando eu clico ele aparece a legenda, mas o e-mail ele não aparece. Quer dizer, eu desliguei a legenda aliás, o autocomplete do e-mail. Tá? Então, quer dizer, ele não tem mais sugestões de autocompletar esse campo aqui, certo? Aí, digamos, pessoal, que... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui para o Sublime. Digamos que você tem aí 20 campos, mais ou menos, 10, 20 campos, e você diz o seguinte, professor, eu vou ter que colocar esse autocomplete aqui off em todos. Pessoal, quando, tá? Tiver muitos dados, quando tiver muito valor para você usar esse autocomplete, se for o caso, você pode aplicar diretamente no form, tá? Porque se você aplicar aqui na linha 7, que é no form, automaticamente todos os campos que estiverem dentro desse formulário serão cancelados. Por exemplo, ó, vou colocar aqui autocomplete, vou colocar off, tá? Então, observe que quando eu coloco aqui, ele já vai aplicar o cadastro ao nome, o telefone e ao e-mail. Tá? Então, são 4 campos aqui que ficarão agora sem autocompletar. Vou salvar, deixa eu mostrar para vocês lá. Atualizei, vamos lá. Vou clicar em inserir o nome, ele não dá nenhuma sugestão. Então, eu tenho que digitar, mesmo que eu comece a digitar, ó, por exemplo, Jadiel, ó, ele não me dá nenhuma sugestão, que são os últimos que foram utilizados. Por exemplo, e-mail, Jadiel, underline, aliás, Jadiel, @gmail.com, por exemplo. Tá? Telefone, ó, 82 99999 tracinho 9999. E observe que eu cliquei aqui em cadastrar, mas ele não me deu nenhum autocomplete. Ok, pessoal? Professor. Entenderam aí? Oi, pode falar. Não é tão necessário nesse complete. Não entendi, tá cortando aí, tá? Tá uma gagueira só. Peraí, deixa eu melhorar. Eu perguntei se é necessário, se o autocomplete em algumas situações não é necessário, né? Sim, claro. Algumas É coisas... só para agilizar, né? Para agilizar e muito. Mas, por exemplo, algumas vezes a gente percebe que muitos sites colocam o autocomplete na hora de você criar um usuário e senha, por exemplo. Você criou um usuário e uma senha, e aí, o que é que acontece?
A redigitar a senha, por exemplo, redigitar o e-mail, ele não pode ser feito pelo autocomplete. Aí a pessoa vai lá e desativa só para aquele campo. Tá? Isso daí eu vejo muito na hora de você criar um e-mail, criar uma senha, ou criar um login como todo. O e-mail, a senha, você pode, digamos, utilizar. Mas o redigite a senha, ele não vai redigitar a senha automaticamente. Aí você vai lá e coloca esse autocomplete off, porque ele fica desligado. Se eu colocar ali o on, ele simplesmente vai ficar como estava, ou seja, habilitado. Então você não vai perceber muita diferença em relação a isso. Ok? Mais alguma dúvida, pergunta? Não entendi isso, essa parte. Gabriel colocou aqui, professor, percebi que no telefone ele salva alguns números HTML. Tem um banco de dados interno? Não, Gabriel, não tem. Tá? O que acontece, já ouvi falar, se for isso que eu estou pensando, por exemplo, naquele caso ali, o formulário ele salva, ele tem o que são chamados de cookies, né, que são arquivos de tempo, arquivos temporários, por exemplo, do navegador, ele vai guardando esses arquivos por um determinado tempo, ou até que ele enche a memória dele, a memória interna do navegador, tá? Ou seja, os cookies, e aí eles vão ser substituídos. Mas ele não tem nenhum banco de dados interno, tá? Vamos lá. Na página 86, inclusive é a última aqui, 86 ele vem o chamado aqui autofocus. O autofocus basicamente consiste em quê, pessoal? Quando a gente inicia quando a gente abre um formulário, deixa eu compartilhar, aliás, vocês já estão aqui no formulário, né? Observa que eu atualizo e ele não me dá nenhum campo, por exemplo, como principal, ou seja, o cadastro deve ser feito começando por esse campo. E o autofocus, ele vem com esse objetivo de quando você começar, ou melhor, quando você abrir o formulário, um campo ele já fica em destaque, ou seja, já cria-se um destaque para ele já fica destacado. Esse destaque, ele pode ser diferente de navegador para navegador. Por exemplo, eu estou utilizando o Opera, então ele fica com a bordazinha azul. Tá? No Edge, ele já fica com a borda preta, um preto bem forte. No Chrome, ele já vai ficar com outro, se não me falha a memória, laranjinha. Então, cada navegador ele vai tendo, ou ele vai criando um destaquezinho a mais. Ok? Então, deixa eu só pegar aqui, só um instante, tá? Tá. Vamos lá. Então, ó, digamos que eu queira que o nome, tá? O campo nome, ele fique em destaque assim que abra o navegador. Então, aqui, ó, depois da legenda aqui do placeholder aqui, ó, eu vou aqui, ó, dou um espaçozinho e coloco simplesmente o autofocus. Aqui, ó. Coloco aqui o autofocus. Quando eu coloco o autofocus, não precisa, inclusive, eu colocar nenhum valor. Eu posso deixar ele assim, sem, por exemplo, o igual, sem aspas, sem nada, ou eu posso usar aquela mesma táticazinha, posso usar a mesma táticazinha de colocar o true aqui, ou seja, o verdadeiro, para que ele seja aplicado. É só uma questãozinha aí de gosto, tá? Nesse caso não vai diferenciar. Inclusive o livro ele mostra utilizando sem o... Ó, observa que eu atualizei aqui, não sei se vocês conseguem visualizar daí, tá? Acho que sim. Vocês observam que agora o campo nome ele está com a bordazinha azul, tá? Então, inclusive, que agora ele vai ficar em todos, ó. Eita, ele está lá sem legenda, né? Deixa eu... Tô com preguiça de digitar aqui novamente, deixa eu colocar a legenda, aliás, o autocompleto, tá, pessoal? Só um minutinho aqui, só substituir aqui, ó. Pronto, agora ele já está aqui, ó. Quando eu passo para o e-mail, ele já fica com a bordazinha azul, ou seja, ele vai mostrar, destacar agora qual é o campo que está selecionado. Basicamente isso daí. Tá? Então, esse autofocus seria exatamente isso. Pessoal, alguma dúvida ou pergunta?
Hein, pessoal, dúvidas ou perguntas? Professor, Sim. esse autofocus ele serve mais para mostrar, né, o que está sendo selecionado? Ou só para isso, né? Exatamente. Só serve para isso. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Ok, Gabriel. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui 10 pessoas, para vocês verem, ó, eu tenho 10 pessoas aqui, digamos, ativas. Até então, só quem tinha respondido era o Gabriel, o Matheus, o Josenildo, agora o Wesley respondeu, Serlane está com tempo que não responde, Jaqueline também, o Wesley está com tempo que não respondeu, Cauã também está com tempo, então quer dizer, eu preciso dessa interação, para saber que realmente vocês estão assimilando o conteúdo, tá, pessoal? Não precisa ficar lembrando, fulano, e aí, entendeu? Beltrano, entendeu? Vamos lá. Pessoal, olha só, esse capítulo 5 aí do livro, basicamente consiste em quê, tá? Consiste em uma aula prática, onde seria o objetivo seria essa questão de marcação de layout. Agora, vem um detalhe. Ele está dando todo o códigozinho para você montar a página 91, tá? Só que existe um problema. Só com HTML a gente não consegue fazer isso, tá? A gente não consegue fazer isso daqui. Então, é necessário do CSS. Então, depois, até com prática, aliás, com o tempo, vocês podem pegar, arrochar o pau, adicionando tudo isso daí. Inclusive, vocês escaparam porque quando as aulas são presenciais, a prova é esse exercício da página 91 a 101, tá? Exatamente montar, agora obviamente com outras ideias, né? Aqui são portas e vocês iriam montar com outros segmentos, ok? Então vamos aproveitar aí para a gente ter um tempo de revisão e em seguida eu disponibilizo o link da prova. Vamos lá, primeira dúvida aí, por favor. Primeira dúvida para a gente resolver. Quem estudou teve dúvidas, tá, pessoal? Quem estudou teve dúvidas. Calma aí, viu, professor? Vou procurar alguma coisa que eu tenho dúvida aqui. Alan, nós tínhamos até meia-noite para responder essa prova, se for o caso. Eu vou dar o tempo para vocês. A gente pode ter aula até às 5. Para mim não tem problema nenhum. Eu vou dar 1 hora para vocês responderem a prova a partir do momento que eu disponibilizar o link. A prova vai ter questões de marca X e vai ter questões de você verificar o código. Você vai ver o códigozinho na prova. Oi. H1 representa o que mesmo? Título. O título de maior relevância. Ou o maior título, se você quiser compreender assim. Tá? Então, pessoal, a prova vai ter questões de marca X, vai ter questões que eu vou dar um código. Na verdade, vai ter um monte de código. Então, eu vou dar um código e eu vou dar as opções de marca X. Por exemplo, esse código implica o quê? O que é que esse código vai fazer no HTML? Tá? São 10 questões. Eu vou dar, por exemplo, uma imagem e vocês vão descrever o que é que aquele código vai fazer no HTML. Então, assim, vai ser uma prova bem fácil, principalmente para quem estudou. Vai ser quase igual ao de praticamente de sala de aula, né? É a mesma que eu uso. Na verdade, eu uso duas provas. Eu uso essa que vocês vão fazer ou eu uso a prova prática. Essa seria uma teórica, né? Exatamente. Caso contrário, seria uma prática, mas como nós estamos à distância, então vai ser uma teórica. Se eu fosse vocês, aproveitava mais o tempo para tirar dúvidas, viu, pessoal? Para depois não ficar com dúvidas na prova. Eu já vou colocar um tempo para não dar tempo de vocês filarem. Porque se vocês forem pesquisar... O que é DD, professor? Oi? O que para que serve a tag DD? DD ou DP?
TD. Peraí, Ah. eu tô perto do ventilador e faz uma zoada danada. Eu desliguei agora. Pronto. TD. TD. DT e DL. Pessoal, na criação de tabelas, veja bem, na criação de tabelas, para gente criar uma tabelinha, lembrando que uma tabela ela é formada de linhas na horizontal e linhas na vertical, certo? Então, o TD, ele cria uma célula. Por exemplo, a tag TR, ele cria uma linha na horizontal, tá? Ele cria uma linha na horizontal. E a tag TD, ele divide essa linha em quantas possibilidades a gente deseja. Por exemplo, deixa eu ir aqui para o Sublime para mostrar para vocês aqui como é que funciona. Por exemplo, eu vou criar uma tabelazinha aqui fora do form. Primeiro, toda tabela para ser criada começa com a tag table, tá? Vai ser preciso eu colocar a tag tr para criar uma linha na horizontal, tá? E dentro dessa linha eu vou usar o TD para dividir essa linha. Por exemplo, se você entender que o TR é uma linha na horizontal, quantas divisões eu quero fazer nessa linha? Então, por exemplo, cada TD ele corresponde a uma linha. Então, por exemplo, eu tenho aqui um TD, ou seja, eu tenho uma divisão, agora eu tenho outra divisão, agora eu tenho outra divisão. Então, se a gente observar aí, basicamente o que corresponde? Eu criei uma tabela, criei uma linha, e essa linha eu dividi ela em 3 colunas. Basicamente isso daí. Certo, pessoal? Entenderam? Professor, explica novamente essa DD aí. Também. Por exemplo, olha só. Uma tabela, ela corresponde em quê, tá? Uma tabela não é formada de linhas verticais, e linhas horizontais, não é isso? As linhas verticais, elas são chamadas de colunas, tá? E as linhas na horizontal são chamadas de linhas. E a divisão entre linhas verticais e horizontais, elas formam as colunas, tá? Então, basicamente, o que seria essa questãozinha aqui, ó. O TR, ele cria uma linha na horizontal, entenda que você... Deixa eu colocar aqui para explicar para vocês com a mão aqui, tá? Pronto. Então, olha só. O TR, ele cria uma faixa, ou seja, uma linha na horizontal, tá? E o TD, ele vai dividindo essa linha em quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, se eu colocar... Deixa eu voltar lá. Espero que vocês tenham compreendido aqui, eu gesticulando. Então, ó, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, primeira. Aqui eu vou colocar segunda. E aqui eu vou colocar terceira. Ele vai servir para criação de tabelas, resumidamente, né? Exatamente. Não foi essa a pergunta, cara? Vamos lá. Eu vou aqui e vou compartilhar lá o navegador. Então, ó, observa que eu criei uma tabela e essa tabela está dividida aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ah, professor, mas por que não tem linhas? Porque nós não criamos linhas. Eu só criei a tabela. Por exemplo, digamos que eu queira criar outra linha. Ó, eu seleciono aqui. Ó, TR não é uma linha, então para não precisar digitar tudo e a estrutura é a mesma, eu vou só colocar aqui, ó. Por exemplo, primeira, eu vou colocar... deixa eu fazer aqui o seguinte, tá? Vou colocar aqui, ó, nome. Cidade. Estado. Aí qual é o nome? Por exemplo, José. Qual é a cidade? Arapiraca. Qual é o estado? Alagoas. Errado aqui.
Ah, eu vou cadastrar mais um. Então, o que é que eu faço? Seleciono, ó, venho aqui abaixo. Então, eu estou cadastrando 3 pessoas. Por exemplo, Maria. Maria mora onde? Digamos, eu vou colocar aqui, ó, Traipu. Qual o estado? Alagoas, tá? Como é que eu faço para criar as bordas? Então, ó, eu venho aqui, por exemplo, Style, que é um CSS, Border. Eu vou colocar essa borda de, por exemplo, 2px, Solid, e vou colocar ela orange. Tá? Eu poderia colocar essa no CSS, mas para não confundir vocês, deixa eu apagar aqui e colocar ela de outra maneira, tá? Primeiro, eu vou dizer que a largura dessa tabela, ela vai ocupar, por exemplo, 50% da tela, tá? E a border dela, border igual, ó, deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei, 50% aqui que eu, vamos lá, com umas aspas sobrando aqui, vamos lá. E a borda eu vou colocar que é de 2px. Não precisa nem colocar o px, eu já posso colocar diretamente aí, tá? Vou salvar. Vamos lá para o navegador. Vou atualizar. E observa que lá eu já criei uma tabela, olha lá. Tá vendo? Então, o TR, tá? O TR, ele criou cada linha. Por exemplo, a linha onde tem nome, a linha onde tem José e a linha onde tem Maria. Já os TDs, ele criou, por exemplo, a coluna de nome, José e Maria, cidade, Arapiraca, Traipu, estado, Alagoas, Alagoas. Então, seria essa a estrutura de uma tabela. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Não. Tranquilo aí? Beleza. Se tiver mais alguma dúvida, é só falar, tá? Vamos lá, pessoal. Ó, nós temos ainda tempo, tá? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá, pessoal. Tem alguma tag para colocar, para botar em um site, para redirecionar para um site, tem? A gente Alguma já tag viu para que isso? é o link rel, tá? Só um minutinho aqui. Tá bom. Então, vamos ver lá agora. Então, para você direcionar para um site, para você colocar a tag A, tá? Quando você colocar a tag A, você aqui vai colocar, por exemplo, http por exemplo, www.microcamp.com.br. E aqui você pode inserir, por exemplo, esse link. Ele vai ser, o que é que tem aqui dentro desse link? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome, inclusive vou colocar aqui um H1, que é um título, tá? Vou colocar aqui o nome Microcamp. Aqui o nome Microcamp. Salvei. Ó, salvei. Cadê aqui? Vou atualizar. Observa que quando eu clicar agora aqui, ó, na tagzinha IMG, melhor, clicar aqui no nomezinho Microcamp, ó qual é o site que vai abrir agora. Seria isso, Josenildo?
outra coisa que nós podemos fazer, suponhamos que você queira criar um link a partir de uma imagem. Alguém colocou aqui, é possível adicionar imagens ou vídeos? Claro, nós já vimos isso daí, viu? Vamos lá. Então, digamos que eu queira, ao invés de utilizar o nome microcamp, eu vou apagar esse H1, vou colocar a tag IMG, tá? Então, para a gente inserir uma imagem é a tag IMG, para a gente adicionar um vídeo, pode ser a tag vídeo, mas tem outro também. Oi, pode falar. Sobre o L. Não entendi. Nós O temos o L e o OL, tá? O L são listas não ordenadas, tá? Então, o L, listas não ordenadas, e OL, listas ordenadas. O que seria ordenada e não ordenada? As listas ordenadas, ou seja, a OL, elas são as listas que vem lá 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, o A, B, C, D, ou em algarismo romano, como você queira. E a lista não ordenada, ele vai ficando bolinhas, ou quadradinhos, ou imagens, ou setas, a gente pode personalizar. Mas, olha aqui, por exemplo, a IMG, aí aqui eu vou colocar, por exemplo, eu sei, deixa eu olhar aqui qual é a imagem que eu tenho lá na pasta imagem de vocês. Por exemplo, tem aqui o logo microcamp, tá? Vou até pegar ele aqui. Então, vou colocar, eu já sei que a imagem está dentro da pasta IMG, tá? Que o nome da imagem é logo microcamp e que o tipo da imagem é .png, tá? Vou salvar. Salvar e mostrar aqui no navegador. Olha lá. Quando eu sei que é um link, eu observo que quando eu paro o mouse em cima da imagem, a imagem ela está com aquela mãozinha. Então, se eu clicar na imagem, vai acontecer a mesma coisa do texto. Ó. Cliquei aqui na imagem e você pode observar que vai abrir o site da Microcampus. Tá? Então, basicamente, isso daí. Ok? Deixa eu ver aqui mais se tem alguma dúvida. Pessoal, podem colocar as dúvidas aí, tá? Tem, cara. Você pode até colocar na tag object, mas semanticamente correto, fica mais interessante utilizar a própria tag, a tag do vídeo mesmo. Certo? Entendeu aí, Gabriel? Semanticamente ficaria correto, assim, mais correto você utilizar a própria tag do vídeo e não, por exemplo, eu poderia, de toda forma, você vai adicionar, você vai ter que colocar a tag vídeo, tá? Deixa eu ver aqui um exemplozinho para a gente colocar. Pronto. Porque, assim, dentro da tag vídeo, qual a diferença de class para ID no... Gabriel, a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Essa parte aí, que é CSS, eu não vou confundir com vocês, até porque eu sei que na prova não vai ter pedindo para vocês definirem o que é class e o que é ID. Para não confundir, vamos deixar lá para o CSS. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o Sublime. Por exemplo, vou colocar aqui uma tag BR. Vocês lembram que a tag BR ela serve para fazer uma quebra aí, né? Uma quebra de linha. Eu vou colocar outra BR para não ficar tudo junto, tá? Então, basicamente, para se criar aqui, o Gabriel colocou a tag object. Eu não tenho muito hábito de usar ela, mas digamos que você queira criar um exemplo, tá? Uma div. Dentro dessa div, você queira colocar, por exemplo, um vídeo. Inclusive, esse vídeo aqui de baixo. Aí que você vai colocar o link do vídeo. Você coloca o link do vídeo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho algum vídeo aqui lá na pasta. Pronto, agora aqui eu coloco, por exemplo, vídeo
que é a pasta, né, o diretório, barra o nome do vídeo, ponto mp4, tá? E mais abaixo eu simplesmente faço, até eu errei aqui, na verdade, tá? Deixa eu reformular essa questãozinha aqui. Por aí ele funciona também, mas ele fica como se fosse só uma imagem. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar controls, na verdade, tá? Para criar o reprodutorzinho aqui. Vou apagar. Vou dizer que a largura desse vídeo ele vai ser 500 px, que na verdade não precisa nem colocar. E a largura, eu vou dizer que ela vai ter lá 800 de largura, aliás, de altura, na verdade. Largura 500 e altura 800. E aqui eu vou colocar o source. Deixa eu ver aqui um detalhe, tá? Assim, source. Aí agora dentro do source eu coloco, deixa eu ver se eu apaguei lá, não. Vou colocar aqui, ó, vídeo, barra, e aqui eu coloco ponto mp4. Tá? Tipo, ó, vídeo, barra mp4. Vou salvar, vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Ó, observe que ele tá lá, o videozinho, tá dando aqui algum errozinho aqui na hora de reproduzir. Deixa eu verificar aqui onde foi que eu errei. Deixa eu só olhar se o nome das pastas aqui estão corretas. Então ele tá... Eu tô cuidando desse negócio aí de vídeo. Não entendi. Eu tô com dúvida desse negócio aí de vídeo. Pode falar qual é a sua dúvida. Como criar um vídeo. Não, o vídeo aí você cria. Agora, para inserir é esse passo aqui, ó. Na linha 38, eu estou só criando o reprodutor dele, tá? Aqui eu criei o reprodutor. Ah, já entendi aqui. Não sei se foi o... Ó, na linha 38, eu defini que é um vídeo, ou seja, a tag vídeo, tá? Ah, já sei, pessoal. Ó, a tagzinha vídeo, ela tem que fechar aqui abaixo, ó. Ok. Então, na linha 38, eu defini que eu estou criando um vídeo. Esse controls é para criar os botõezinhos de controle do vídeo, do play, do pause e tal. Aqui a largura é 500 pixels, a altura é 800 pixels. Esse source aqui, ele veio mais com o objetivo da gente colocar... Professor, Oi, pode falar. o senhor não tá, o senhor não tá compartilhando o Sublime, não. Foi mal aí, deixa eu voltar para lá. Então, ó, voltando aqui, tá? Na linha 38, eu criei aqui o vídeo, tá? Uma tag vídeo. Defini que a largura dela foi exatamente... Aliás, defini os controlezinhos de play, de pause. A largura, 500 pixels, tá? A altura, 800 pixels. Esse service aqui, ó, da página 30, aliás, da linha 39, nós colocamos o SRC... Bota ele para fora. Ah, deixa, aqui a pouco o papai bota. A minha menina aqui. Vamos lá. Então o search, ele veio aqui ó, com o link SRC, aí veio com o vídeo, tá? Ou seja, a pasta onde está o vídeo, aí veio o nome do vídeo, tá? E veio aqui o tipo do vídeo. E aqui eu estou dizendo que vai ser um vídeo do tipo MP4. Apenas isso daí. Deixa eu ver aqui se ele deu certo lá, que não tinha dado. Agora sim. Foi só porque eu tinha colocado essa tag para fechar a tag vídeo na própria linha aqui. Eu esqueci de criar o source dentro do vídeo. Por isso que ele não reproduziu. Agora eu vou mostrar a vocês que vai reproduzir de boa. Ó, atualizei, observe que está aqui o vídeo, ó. E observe que está lá o vídeo.
tá sendo reproduzido. Aí, por exemplo, aí você vai dizer, o vídeo ele ficou muito longo, professor, como é que aliás, muito grande, como é que eu faço para definir? Digamos que eu coloque aqui, ó, uma largura de 300, eu vou colocar uma altura de 500, por exemplo. Atualizei aqui, vamos ver lá como foi que ficou. Observe que agora ele já ficou menorzinho, ó. E aquele controls, ou seja, aquele atributo controls que eu coloquei, é exatamente esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Então seria a questãozinha do vídeo aí. Beleza, pessoal? Entenderam? Sim, pessoal, entenderam aí? Sim. Tranquilo, de boa? Mais alguma dúvida? Pessoal, dúvidas, perguntas? Bem, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vamos para a prova? Vamos, né, Calma? Temos que ir. Pessoal, deixa eu só disponibilizar aqui que eu já libero vocês, tá? Só um instantezinho aqui, por favor. Deixa eu ver se é essa daqui. Mandar para vocês aqui o link da prova errada. Deixa eu procurar aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui, cadê? Foi errado aqui, deixa eu ver se ele direciona, tá? Direciona, funcionando. Pessoal, estão liberados, tá, para fazer a prova. Então, eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Então, até 5h50, a prova ela vai estar aberta, tá? Ou seja, passou disso daí, quem não terminar a prova nesse período de 5h50, a prova será bloqueada, tá? Então, já ficou aí, certo? Então, lembre de colocar outra coisa, viu, pessoal? Sem espertezas. Tentem não filar, tentem ser honestos, não queiram se enganar. E outra, estou percebendo que algumas pessoas estão, primeiro, respondendo uma prova utilizando um nome lá fictício, para ver qual é o resultado, e depois vai responder a prova normal, tá? Eu vou descobrir, se vocês fizerem. Eu tenho as formas de descobrir aqui. E aí, se eu descobrir, já vai estar reprovado no módulo, tá? Nem vai ter segunda chamada mais. Estão ligados aí? Sim. Aí, Rayara, depois você pede para Maria Clara ver comigo um horário que ela está disponível para fazer a prova e eu passo a prova para ela, tá? Pessoal, estão liberados, fiquem com Deus, boa sorte, façam a prova, tá? E semana que vem nós começamos o módulo de CSS, ok? Estão liberados. Quem quiser sair para responder a prova, pode sair. Professor, como é que eu acho a prova? Porque aqui eu não tô não conseguindo achar.
Cara, só é você acessar o grupo da turma. Você está no grupo da turma? Você está no grupo da Tô, turma? Pronto, eu acabei de mandar o tô, link. Vá para, professor. É no pode, WhatsApp. saia da aula e vá para o grupo da turma que está lá o link. É só clicar no link. E quando abrir, colocar o seu nome e a turma. Somente isso.